Você tem desistido daquilo que você se propõe fazer no meio? Sente uma dificuldade de fazer escolhas? Ou pior, sente até que seus planos estão travados e a autocobrança parece que virou rotina? Esse é um sinal de que o traço rígido pode estar vivendo um momento de dor. Então vem comigo que eu vou te explicar como funciona na prática. Seja bem-vinda ao meu canal. Eu me chamo Tainá Alves, sou especialista em análise corporal com foco em mulheres. E nessa série Conhecendo Seus Traços, nós vamos falar hoje um pouquinho mais sobre o traço de caráter rígido. Só lembrando que os nomes dos traços não são doenças nem distúrbios mentais. São apenas os nomes que vieram dos estudos de lá de trás e continuaram em sua forma original. Então, nós estamos falando aqui da forma como você sente, pensa e age no mundo. Como você foi formada, seus traços de caráter que formaram a sua personalidade de hoje. Então, chegamos agora no último traço de caráter que foi formado lá atrás e, como vocês já sabem, gosto de começar do começo. Então, vamos falar da formação, vamos falar das dores, dos recursos e vamos avançando para você entender como que você pode cuidar desse traço hoje na sua vida adulta e ter relações melhores, ter uma carreira mais tranquila e poder se destacar naquilo que você se propõe a fazer. Então, quando se trata do traço de caráter rígido, ele foi o último traço a ser mielinizado, ou seja, formado pelo nosso sistema nervoso, pelo cérebro, por toda a construção da coluna, lá no processo de formação que aconteceu desde a barriga da sua mãe até os 5 anos de idade. E o traço rígido, ele tá ali no período de descoberta da primeira sexualidade da criança, entre os 3 anos e meio e os 5 anos de idade. Nesse período, essa criança, ela sentiu um grande medo de estar aquém das expectativas das outras pessoas. E por que esse medo ele foi formado durante esse período? Como que se aconteceu a formação do traço de caráter rígido? Você saiu das fraldas, passou pelo desfraude dali do traço masoquista, construiu todos os outros 4 traços de caráter com base na sua percepção de mundo e agora você chegou no traço rígido. Esse traço, ele foi formado porque nesse momento você começou a perceber o mundo em pares. Ou seja, você começou a olhar e viu que o seu pai tinha sua mãe, que a sua tia tinha seu tio, que a sua avó tinha o seu avô e você pensou, e eu? Tenho quem? E é nesse momento que a criança, ela pega a menina, ela pega o pai como seu primeiro amor e o menino pega a mãe como seu primeiro amor para formar o seu parzinho ali. E aí, nesse momento, os pais tratam a criança, te trataram ali como a princesinha do papai, o príncipezinho da mamãe, né? Toda aquela situação. E naquele momento, você percebia que você era muito bem tratado ali, princesinha, príncipezinho, mas daqui a pouco a sua mãe ou seu pai saíam para resolver outras coisas. E aí você pensava, ué, eu acabei de receber um elogio. Mas e agora ela foi embora? Ou ele foi embora? Como assim? Né? Isso formou aquele pensamento inconsciente de como assim ela me elogiou, ela veio aqui, ou até, por exemplo, mamãe passa o dia todo falando que eu sou o príncipezinho dela, ou o papai fala o dia todo que eu sou a princesinha dele, mas de noite ele tá indo dormir com a mamãe. E é nesse momento que nós formamos a dor do traço rígido. É a dor de se sentir uma decepção por não ter sido escolhido naquele momento. E isso gera um sentimento de eu fui traído, trocado e excluído. No momento em que a criança está pensando, né? E isso, gente, eu deixo bem claro que é inconscientemente, tá? É um processo de formação do sistema nervoso do cérebro, então a criança não tem essa construção, essa percepção tão consciente assim. E naquele momento, veio outro pensamento inconsciente
De tipo assim, na próxima vez eu vou fazer isso, e eu vou ser escolhido pela mamãe. Ela vai ficar comigo porque eu vou ser exatamente como ela quer que eu seja. E aqui a gente já liga o sinal de alerta, né? E como que essa dor ela se manifesta hoje, na fase adulta? Vamos trazer isso, né? E aqui vale lembrar também que eu tô falando dos traços de forma isolada, mas ninguém é 100% só um traço. Então, da mesma forma que o traço rígido é um traço que você não pode esperar vulnerabilidade dele, mas ao mesmo tempo tem outros traços que permitem, né? Se você tem esse conhecimento, permite com que você possa acessar essas emoções, conversar sobre elas, se mostrar ao mundo de forma vulnerável, protegendo o seu traço rígido também. Nos dias de hoje, então, Nador é uma mulher que vai ser muito perfeccionista, vai travar muito nos seus planos, nos seus projetos. É uma mulher que fica muito questionadora, que tem um excesso de autocobrança. É uma mulher que quer controlar o incontrolável. Por quê? Porque o controle e a competição passam a ser um mecanismo de defesa. E como eu já expliquei nos outros vídeos, quando você está agindo na sua vida dentro do mecanismo de defesa, você não acessa o seu poder total, o seu poder e o seu recurso, que nós vamos falar já já. Então, Nador é uma mulher que vai consumir muito da sua energia de vida só questionando, só controlando, só travando. E ela, por ser uma mulher que quer, e aí a gente já entra num recurso para eu poder conectar tudo aqui, por ser uma mulher completamente competitiva e proativa e executora, viver na dor vai trazer muito desgaste. Por quê? Porque é uma mulher que vai travar. E é uma mulher que quer executar. Então ela se sente numa dualidade e ela se sente ali com esse conflito mesmo. Poxa, eu quero fazer, eu quero agir, mas tá me travando alguma coisa aqui. Também Nador é uma mulher que não se entrega para os lugares onde ela está. É uma mulher que tem muita dificuldade de se entregar nos relacionamentos. É uma mulher que tem sempre o coração e a sexualidade divididas, ou seja, o coração ficou com meu pai e o meu sexo ele pode ser entregue para outra pessoa. Então essa dualidade faz também com que a mulher com traço rígido na dor, ela não usufrua de um amor completo, de um amor entregue, se ela não olhar para isso, se ela não se entender dessa forma e poder se aprofundar nesse conhecimento para poder ela entender quanto que eu tenho do traço rígido, como que eu preciso cuidar desse meu traço para que eu possa realmente usufruir de todo o potencial que ele tem. Porque o traço rígido é um traço, assim como todos os outros, que precisou formar um recurso para lidar com essa dor. E aí é onde a gente entra, já adiantei para vocês um pouquinho do que é o recurso do traço rígido, mas o traço rígido ele traz a execução como seu recurso principal. É uma mulher, é uma pessoa que está sempre buscando se aperfeiçoar. É uma pessoa que está sempre buscando evoluir, estuda bastante, vai atrás, corre, faz, né? Coloca a mão na massa mesmo. Então pensa comigo, será que vale mais a pena eu viver com o meu mecanismo de defesa ativada, vivendo com controle e vivendo competindo de forma ruim? Ou vale mais a pena eu acessar o meu recurso da execução? Então, com certeza, vale mais a pena a execução. Vale mais a pena, e não só a execução, mas é uma mulher completamente proativa, que tem força, que tem agilidade. Essa mulher consegue tirar os planos do papel. E aí, como eu falei, vocês percebem como é diferente quando essa mulher ela tá vivendo na dor e quando ela tá vivendo no recurso?
Tanto é que é tão conflitante que quando essa mulher ou essa pessoa, né, esse homem também aqui, tô falando para mulheres porque o meu foco de trabalho é em mulheres, mas esse desenvolvimento acontece tanto nas mulheres quanto nos homens. É uma dualidade tão grande quando ela tá na dor que o corpo começa a apresentar sinais de que ela está na dor. Então já é um sintoma para que você olhe para esse traço rígido, que é justamente a dor nas costas, dor na lombar, dor no corpo num geral. Mulheres que têm problemas com questões do feminino, endometriose, ovários policísticos, todas essas condições falam muito do traço rígido, que é uma mulher que vem vivendo somente na dor desse traço, sem vivenciar e experienciar o seu recurso de fato. Ah, Tainá, mas eu executo, eu faço, não sei o quê, mas você está fazendo por qual motivo? Você está fazendo porque você está colocando sonhos e planos do papel na vida, ou você está fazendo porque você precisa sobreviver? Existe uma grande diferença entre as duas execuções. Existe aquela diferença de execução de apagar incêndio, existe a diferença da execução onde você só faz para os outros, existe a diferença da execução onde você está fazendo aquilo que você não quer fazer e que poderia ser delegado para outra pessoa, delegado para uma outra coisa e você poder realmente executar aquilo que te transforma, aquilo que te beneficia e aquilo que te gera prazer também. E por que isso é tão importante, né? Porque o que nós podemos esperar de uma mulher rígida quando ela está no seu recurso? Nós podemos esperar uma mulher que compete de forma saudável, sim, mas é uma competição para se aperfeiçoar sempre, para inspirar, entende? É uma competição com ela mesma, é uma competição para superar os seus próprios limites. Essas mulheres são, no geral, comprometidas, assumem responsabilidade sem medo e elas adoram associar um sucesso à sua imagem. São mulheres que têm velocidade e consistência. Já viu aquela mulher que consegue fazer 3.000 coisas ao mesmo tempo? Muitos dizem por aí que não é saudável, mas essa mulher fala, mas eu consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo, 3 coisas ao mesmo tempo. Essa é a mulher rígida. É uma mulher que sempre vai estar focada ali nas possibilidades, nos caminhos. Então, como que podemos fazer para que essa mulher ela consiga acessar mais os recursos do que a dor realmente do traço? Lembrando, gente, que as dores dos traços, de todos os traços que a gente já viu até aqui, ela não é uma condição onde você sai da dor e nunca mais volta para ela. Não, é uma dor que pode ser vivida ao longo da vida de várias formas diferentes, de acordo com conflitos, problemas, situações, pessoas que você vive, ou seja, o poder dos ambientes. E o ambiente é algo que nós olhamos profundamente em uma sessão de análise corporal. Então, se você quer se aprofundar, conhecer o seu gráfico, vou deixar aqui um exemplo de um gráfico para você ver. E se você quer se aprofundar, quer saber qual é a tua combinação para você poder cuidar melhor de si e ser realmente toda a potencialidade que você nasceu para ser e parar, né, de estar se comparando, parar de estar querendo fazer o caminho do outro, a jornada do outro, vou deixar um link aqui na descrição, mandar uma mensagem nesse WhatsApp que nós vamos fazer o seu gráfico para que você possa acessar todo o seu potencial. E sempre ao final de cada vídeo eu estou deixando algumas orientações para que você possa cuidar melhor dos seus traços. Lembrando que em uma sessão de análise corporal, as orientações elas são personalizadas de acordo com as questões que você traz, de acordo com os problemas que você está vivenciando. Aqui eu vou dar uma análise geral, uma orientação geral para que você já possa começar hoje a executar no seu dia e ver o que realmente tem surtido efeito em você. Então, a primeira ação que você pode executar e deve executar é realmente ter momentos de descontração com os amigos para realizar
jogos que você pode competir de forma saudável. Então, talvez um boliche, ir para um vôlei, jogar algum jogo que tenha que ter um vencedor, um ganhador no final. Outra ação que pode ser executada e que tem muito poder no traço rígido é todo o cuidado com a sua imagem. Cortar o cabelo, pintar o seu cabelo, fazer as unhas, passar a maquiagem, ter esse autocuidado presente para que a sua rígida se sinta todos os dias bem arrumada, bem vestida. E aqui vale se você fica em casa também, tá? Não se deixe ficar de qualquer forma só porque você tá em casa, não vai receber ninguém. Se arrume para você, para que você possa acessar os recursos e possa traçar planos melhores para sua vida. Outro ponto também muito importante é que você tenha objetivos claros e que você possa identificar que você realmente está avançando com base nesses objetivos. Deixe eles tão claros que seja impossível você não perceber que está avançando. Então, trabalhe hoje, sentar e colocar esses objetivos claros no teu papel. Comece hoje a dar esse gás. E se você assistiu até aqui e viu, Tainá, mas eu não consigo fazer isso. Eu não estou conseguindo sair dessa situação que eu estou. Eu estou vivendo conflitos e eu não sei como resolver. Então, é sinal de que você precisa dar um passo e clicar no link que está aqui na descrição, fazer a sua análise corporal, onde eu vou te entregar as respostas que você precisa para essa situação e para todas mais que você quiser. E vou traçar junto com você as soluções, as ações e tudo o que você precisa para que você possa, de fato, começar a se priorizar antes de olhar para o mundo, antes de querer abraçar o mundo. Então fica aqui o meu convite, te espero lá no WhatsApp para fazer análise corporal e até a próxima semana com o nosso próximo vídeo. Um beijão!